Mais forte para Jesus, igreja. Mais forte para o Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Levante bem alto as duas mãos aos céus. Fecha teus olhos. E diga para o Espírito Santo que você quer ouvir a voz dele. Diga ao Espírito Santo de olhos fechados que você veio nesse lugar para ser renovado, para ouvir uma palavra que vem do coração de Deus ao seu coração. Oramos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos, meu Pai, essa noite nas tuas mãos. E eu te peço, meu Senhor, desça com espírito de revelação em nosso meio. Fala, meu Deus, ao coração de cada homem, de cada mulher que aqui está. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa que organizou esse congresso. A vida da apóstola Nair, do seu esposo, sua família, sua equipe. A vida, meu Deus, do pastor Rony Mendes. E isto que está sendo aqui realizado não é, meu Deus, algo para o homem, mas é algo para ti, para a tua obra, para as coisas do Espírito Santo. Então fala com autoridade aqui nessa noite. Renova teu povo. E aquele que crê, abra a boca e começa a dar glória a Deus. Aquele que crê, começa a glorificar, começa a exaltar, começa a se colocar na presença do Senhor aqui nessa noite. E só quem crê aplauda bem forte e dá glória a Deus. Senta um pouquinho, povo de Deus. Aí, pastor Rony Mendes, nosso querido pastor que também está aqui no altar. É uma honra estar aqui com a senhora. É uma honra muito grande, uma alegria estar comigo, minha noiva Shirley, que venho prestigiar esse congresso tão maravilhoso. Parabéns pela iniciativa da senhora, do pastor Rony Mendes, por fazer um congresso de missões. Um congresso que não é qualquer líder que faz. Porque quando falamos de missões, falamos em nos preocupar com o próximo. E não é todo mundo que realiza esse tipo de trabalho. A maioria faz um evento musical, faz um evento pensando na igreja local, faz um evento pensando em multidão, em arrecadação. Mas um evento de missões é só quem tem o coração voltado para almas, só quem tem o coração voltado para Deus. E você que está aqui está participando de algo que vem do coração de Deus para os nossos corações. Quem crê, aplauda bem forte, glorifica. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: dá liberdade ao Espírito Santo. Eu sei que você já está um pouco cansado, a hora vai passando. Hoje eu deixei lá 3 cultos para poder estar aqui com vocês. Ali na região de Passo Fundo, na região norte, nós temos as nossas igrejas. Estamos fazendo um trabalho já há muitos anos, e Deus tem honrado. Só na cidade de Passo Fundo eu tive a honra de batizar mais de 1.600 pessoas nas águas, ao longo desses 10 anos que nós estamos em Passo Fundo com a igreja. Deus honrou de uma maneira muito maravilhosa. Passo Fundo, eu creio que é diferente aqui de Lajeado. Passo Fundo é muito frio para o Evangelho. Passo Fundo, uma igreja que reúne lá acima de 100 pessoas, pode se considerar uma igreja grande. Nós tivemos em Passo Fundo já grandes movimentos, mas eles começam e vão definhando, e viram um trabalho comum como os demais. E desde o ano de 2008, quando nós iniciamos esse trabalho em Passo Fundo, um trabalho de manifestação do poder de Deus, um trabalho de cura, de libertação e de palavra viva, Deus começou a honrar de uma maneira grandiosa. E uma coisa que eu noto em Passo Fundo e na região é que os líderes, apóstolo Anair,
que começaram os movimentos lá na época de 50, 60, 70, erraram em algumas coisas, e isso custou para a igreja um preço muito alto. Até hoje a região norte sofre com um esfriamento no evangelho. Passo Fundo, até alguns anos atrás, era conhecido como uma cidade que matava pastores. Era incrível, mas homens que tiveram sucesso em outras cidades, em outros estados, quando chegavam em Passo Fundo, se acabavam no ministério. Vários pastores que chegaram a se desviar da obra de Deus e acabaram a vida perambulando pelas ruas de Passo Fundo como malucos. Uma cidade pesada que cobra um alto preço para o evangelho. Mas quando nós colocamos o coração lá, trabalhamos, nos esforçamos, começamos a entrar na TV, começamos a entrar no rádio, começamos a colocar o evangelho de Cristo, esse Cristo começou a reagir naquela cidade. Pode aplaudir e glorificar. Por quê, pastor? Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus é real. O evangelho que nós pregamos, ele é vivo. Ele é um evangelho que nos coloca por cabeça, não por cauda, que nos faz andar por cima e não por baixo, que nos dá autoridade para emprestar muita gente, mas não tomamos emprestado. Um evangelho que abre o céu. Mas quando nós não praticamos esse evangelho, o preço também é grande. Olha para o teu irmão e diga: você tem dois caminhos a seguir. O primeiro caminho a seguir, segundo Deuteronômio 28, é o caminho da bênção. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e praticares os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Porém, se fores rebeldes à voz do Senhor, se não ouvires os seus mandamentos, virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Olha para quem está do seu lado e diga: a decisão é da pessoa. Mas eu quero perguntar aqui: quem vem nesse congresso ouvir a voz de Deus, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus aí. Ele tem vitória, tem bênção para a nossa vida, e nós devemos crer. Tudo é possível àquele que crer. Quem crê que Deus vai falar aqui ao seu coração, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Coloque essa mesma mão na altura do seu coração e diga comigo: Espírito Santo, abra minha visão, abra meus ouvidos espirituais, para que eu alimente a minha alma aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quem tem Bíblia, abra a santa palavra de Deus comigo, no livro de João. Eu quero que você abra no capítulo 3, e no versículo de número 1, vamos ler o 1, o 2 e o 3. Eu separei essa palavra porque eu considero o segredo da vida espiritual. Nós vamos viajar um pouquinho aqui na Sagrada Escritura. Quando eu estive em Israel, já por algumas oportunidades, Deus me concedeu essa graça. Eu aprendi muito sobre esse homem que nós vamos ler aqui. Estive nos lugares aonde esse homem esteve. Estive no lugar onde aconteceu essa cena. E aqui se desenrola uma das histórias mais bonitas da Bíblia, e é um segredo do Evangelho de Cristo. Olha para quem está do teu lado e diga para ele assim: nascer de novo. Como é que é? Mais alto, como é que é? Nascer de novo. Vamos ler o texto para nós entrarmos na mensagem. Eu não quero me alongar, mas essa revelação vai falar ao teu coração. Diz assim em João 3, capítulo 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele.
Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repita comigo e diga: se alguém não nascer de novo. Mais alto, vai, todo mundo junto, vai. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Solte a sua Bíblia nesse momento, cutuca teu irmão e diga para ele: não fala comigo agora. Quem vem ouvir a voz de Deus aí, diga amém. Amém. Não é proibido glorificar aqui na igreja da apóstola Nair. Não é proibido dar glória a Deus. Portanto, a hora que o Espírito Santo falar contigo, solta a voz e glorifica o nome do Senhor. Tem alguém aqui cheio do Espírito Santo? Levanta a mão e diga amém. Vamos à revelação então. Diz assim a palavra, que havia esse homem, Nicodemos, um dos principais dos judeus. Preste toda atenção nessa palavra. Quando falamos em Nicodemos, principalmente a igreja brasileira e boa parte do mundo não conhece a cultura judaica. São poucas as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar sobre a religiosidade, sobre a Torá, sobre os rituais judaicos, sobre as autoridades judaicas. Quando a Bíblia fala de um homem entre os principais dos judeus, olha aqui para mim, ele está falando de um homem de extrema autoridade entre o povo judeu, principalmente naquela época de Jesus, aonde esses homens principais dos judeus faziam parte do Sinédrio. Diga o nome bem alto, como é que é? Sinédrio. Esses homens, eles decidiam sobre a nação mais do que o próprio rei de Israel. Eles decidiam sobre a religiosidade ao ponto de dar uma ordem para matar ou libertar uma pessoa. Eles tinham autoridade perante a Torá, que era a lei, até hoje é a lei dos judeus, para decidir, como naquele caso, onde aquela mulher foi pega em flagrante adultério, e trazem então essa mulher até Jesus, e testam Jesus, perguntando para ele: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que ela deve morrer apedrejada. E a lei realmente diz isso. E ali eles querem escutar o que Jesus iria falar, se Jesus obedeceria ou não à lei de Moisés. E Jesus, na sua infinita sabedoria, na sua misericórdia, no seu amor, quando ele olha para aquela mulher, ele não vai fazer a barbárie que queriam fazer para ela dentro da lei, do olho por olho e dente por dente, mas ele escreve na terra, e até hoje eu tenho curiosidade o que ele estava escrevendo ali. Mas ele olha para aqueles homens e fala o que só eles poderiam saber. Escute, tem coisas na vida que só você sabe de você mesmo. E Jesus joga para eles isso e diz assim: aquele que não tem aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um por um começa a soltar as pedras, e um por um vai se retirando dali, porque o mestre deu uma resposta totalmente diferente do que eles esperavam, colocando eles contra eles mesmos. Inclusive, olha para o teu irmão e diga: o teu pior inimigo é você mesmo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Esses homens fariseus principais, eles tinham essa autoridade. Até as vestimentas eram diferentes. Escute o bispo aqui, olhe para mim. Esses homens, eles não saíam de casa sem um quipá na cabeça, sem um manto especial sobre o seu corpo, uma estola sacerdotal com as pedras preciosas, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Só ali eles tinham uma fortuna naquela estola sacerdotal. Esses homens saíam de casa, escute, com a barba deles muito bem trabalhada, e era untada a barba
num bálsamo perfumado, que de longe você sentia o perfume. Você podia reconhecer esses homens pela vestimenta, e você podia reconhecer esses homens pelo perfume que eles exalavam. Pergunte por quê? Porque eles pensavam até mesmo naqueles que eram deficientes, como o cego que não podia enxergar o sacerdote. E a lei diz que quando um sacerdote chegava, as pessoas deviam baixar a cabeça, fechar os olhos e reverenciar quando eles passavam, porque eles representavam Deus no meio do povo. E quando havia uma pessoa cega, principalmente eles ficavam na beira do templo ali, estavam sobre as calçadas esperando para receber esmola. Mas quando chegava esse homem principal do sinédrio, como Nicodemos, ele chegava de longe, o cego já sentia o cheiro e imediatamente parava de pé, baixava a cabeça, porque estava passando um santo homem de Deus. Olha para o teu irmão e diga: isso é um pouquinho de Nicodemos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse era o homem que foi falar com Jesus, um dos principais, um dos membros do sinédrio, conhecedor da lei, separado desde criança porque era da linhagem sacerdotal, um homem com 4, 5, 6 formações, falando no mínimo de 3 a 5 idiomas. Ele vai ter com Jesus e chama Jesus de mestre. Chama Jesus do quê? Porque ele nota em Jesus uma coisa diferente. Quem quer saber por que, levanta a mão e diga amém. Amém. Pastor, o que ele nota de diferente? Por que ele chama Jesus de mestre? Escute. Naquela época em Israel apareciam muitos profetas, aparecia muita gente que curava, que libertava. Não foi só Jesus, não. Só que quando ele ouvia sobre isso, ele dizia: curar, já vi muitos curar, libertar, já vi muitos libertar. Isso aí que faz, eu já vi muitos milagreiros, milagrosos passar por Israel. Só que ele ouve uma coisa que chama a atenção dele. Quando Jesus disse assim: é dado ao Filho do Homem autoridade na terra para perdoar pecados. Como é que é? Perdoar o quê? Quando ele ouve isso, ele para. Opa, isso é diferente. Autoridade para perdoar o quê? Isso chama a atenção dele. Porque os outros se preocupavam em fazer milagres para arrecadar, se preocupavam em fazer milagres para tirar das pessoas. Agora esse, além de fazer milagres, agora está falando que tem autoridade para limpar, para perdoar pecados. E quando ele ouve isso, ele nota a diferença em Jesus. Eu creio que é aí que ele decide fazer algo. Aqui tem um detalhe nessa palavra que me chama a atenção. Escute isso. A Bíblia diz que de noite ele foi ter com Jesus. Repita, como é que é? De noite. Muitos pastores já pregaram, eu já ouvi respeito à revelação, porém eu vejo de uma forma diferente. Muitos já pregaram que Jesus foi ter com Jesus de noite, porque ele teria vergonha de falar com Jesus durante o dia, que ficaria feio dele falar com Jesus durante o dia, porque ele era membro do sinédrio, porque ele era um dos principais e agora ia lá falar com Jesus à luz do dia, na frente de todo mundo. Não vejo assim, porque eles falavam com Jesus, eles levavam as pessoas para ser julgadas por Jesus, eles experimentavam Jesus à luz do dia, ao ponto até de querer apedrejar o próprio Cristo. Jesus tinha que se ocultar no meio da multidão e sair. Mas por que ele foi de noite? Possivelmente porque esse homem não tinha paz. Ele era tudo isso quando estava montado, mas quando chegava em casa, quando tirava o quipá, quando tirava a estola, quando tirava o manto, quando desatava a sua barba e tirava todo aquele unguento,
todo aquilo que untava a sua barba. E quando ele se despia e olhava no espelho, ele via a verdadeira imagem do que ele era. Olha para o teu irmão e diga: só você conhece você mesmo. Quantos de nós somos Nicodemos de Deus? Quem nos olha, quem nos vê, nossa, olha o jeito dele, olha a roupa dele, olha a educação dele, olha a autoridade dele, olha, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Mas só você sabe o quanto tu é ou não é de Deus. Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui que incomoda um pouquinho. Será que as pessoas que vivem perto de ti, se elas descobrissem na verdade o que você faz e quem você é, será que elas permaneceriam ao teu lado? Essa pergunta incomoda. Olha para o teu irmão e diz: mas Deus sabe. Eu vejo em Nicodemos um homem que desde o seu nascimento ele foi projetado, ele foi moldado para ser esse sacerdote, representante de Deus, santo, e que tinha autoridade para mandar matar ou liberar. Porém, uma coisa na vida é quando você trabalha em algo, e outra é quando você tem vocação para algo. Trabalhar não significa que aquilo é o teu dom, não significa que aquilo você escolheu. Agora, vocação, olha para o teu irmão e diga: é dom de Deus. O fardo que esses homens carregavam, a responsabilidade que esses homens carregavam era muito grande. E muitas vezes não era por vontade própria, mas sim por imposição da família, da religião, daquilo que os outros queriam, daquilo que os outros pensavam. E não tem coisa pior na vida de você estar fazendo algo só para agradar os outros. Olha para o teu irmão e diga: Deus quer que você seja você mesmo. Deus quer que você mude o que tem que mudar. Deus quer que você repare o que tem que reparar. Deus quer que você conserte o que tem que consertar. Não para os outros ver o quanto você é bom, mas sim o que você é, e principalmente o que você é para Deus. Quem está me ouvindo aqui, diga glória a Deus. Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Agora olha que coisa maravilhosa isso aqui. Jesus, vocação. Nicodemos, trabalho. Uma coisa é vocação, outra coisa é só trabalhar naquilo. A Bíblia Sagrada diz que ele pega, coloca toda a sua vestimenta, coloca o seu quipá, coloca a sua estola, sai aquele homem de noite, de madrugada, ter com Jesus. Olha para o teu irmão e diga: se você se humilhar, você encontra Jesus. Sabe por que muita gente não está encontrando o Senhor? Isso aqui é muito forte. Porque você não reconhece verdadeiramente quem você é e as necessidades que você tem de mudança. Eu vou abrir um parêntese aqui, isso aqui é uma revelação muito grande. A Bíblia diz, o próprio Cristo falando: o reino dos céus é como um homem que vai num campo e acha um tesouro. E quando ele acha esse tesouro, ele olha e vê que o tesouro é valioso. Só que ele pega o tesouro e enterra de novo no terreno, deixa ali, e vai até o dono do campo e diz: quanto que custa o teu terreno? Eu quero te comprar. Aí o dono do campo diz: olha, custa tantos mil. Aí o homem vai lá, vende tudo que ele tem, vende tudo que tem, pega o dinheiro e leva para o dono do campo e diz: está aqui, te compro o campo, pronto, passa a escritura. Pegou? Aí Jesus diz que esse homem vai lá, desenterra, cava,
desenterra o tesouro e aí ele pega para ele. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Deixa eu te explicar. Eu creio que tem advogados aqui que podem confirmar o que eu vou falar. Se você vai ali no campo de alguém, num campo de futebol, num jardim, e você encontra um diamante, uma pedra bruta, mas que você sabe que é valiosa, você pode pegar ela e sair dizendo: é meu, eu achei, olha aqui, isso aqui é meu, isso aqui eu achei? Não, porque o campo não é teu. Tudo que tem dentro da propriedade é de quem tem posse da propriedade. Você se torna um ladrão, um criminoso. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que num campo acha um tesouro. Quem é um tesouro? Olha para o teu irmão e diga: é Jesus. Mas quando acha Jesus, não é só pegar Jesus para ti e sair mostrando para os outros. Você tem que pagar o preço do terreno. Aleluia. E aí está o problema. Muita gente não paga o preço para poder ter um tesouro na sua vida chamado Jesus. Pastor, o que é pagar o preço? É você deixar de fazer aquilo que era um prazer da carne para poder ter o terreno e ter o tesouro na tua vida. É você vender aquilo que antes você tinha como importante. Você deixa disso, você vende isso, você muda o que tem que mudar, você larga o vício que tem que largar, você se dispõe a largar tudo que tem para comprar um terreno. A Bíblia diz que o jovem rico chegou para o Senhor e disse: Senhor, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor diz para ele: vai, obedece à lei de Moisés e você vai ser salvo. Ele disse: mas isso aí, desde o tempo dos meus pais, desde criança, eu faço. Jesus disse: te falta uma coisa. Como é que é? Uma coisa. Vende tudo que tu tem, vai, doa aos pobres e depois me siga. Pergunta para quem está do teu lado: qual é o preço que tu tem que pagar por Jesus? Você não vai conseguir ter o tesouro e não pagar o preço do terreno. Tem muita gente que está tendo o tesouro sem ser dono do terreno. Você não pode roubar Jesus. Você não pode viver uma vida dupla. Uma coisa na igreja, outra coisa fora da igreja. Uma coisa no culto, outra coisa lá no meio da tua família. Ao ponto dos familiares olhar e dizer assim: mas se é para agir assim, eu nunca vou para a igreja dele. Quem está entendendo isso aqui, diga misericórdia. Mas se é para viver a vida que ele vive, para que eu vou na igreja? Quem está entendendo isso aqui, diga misericórdia. Agora voltando a Nicodemos, ele se prepara e vai ele ter com Jesus de noite. Aquele homem que se deu de conta não tem algo diferente em Cristo. Ele verdadeiramente é o Messias. Ele já foi pensando certo. Só que quando ele chega lá, vai acontecer uma coisa linda. Pena que a gente não consegue ver isso em filme. Mas imagina esse encontro. Um grande sacerdote, líder do sinédrio, com toda a letra, com todo o estudo, e do outro lado da sala, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é poderoso. Aqui o homem que estudou o verbo, do outro lado da sala o próprio verbo. Aqui aquele que aprendeu sobre as coisas do Espírito, do outro lado da sala aquele que é o dono do Espírito. Olha para o teu irmão e diga: um grande encontro de titãs. Tu já pensou isso? Quando ele chega lá, eu creio que ele leva uma surpresa. De repente ele achou que Jesus já estaria cochilando, que
que Jesus estaria sozinho, que Jesus estaria jantando com 2, 3, mas eu creio que ele foi surpreendido. Quando ele chega lá, a casa estava cheia. Quando ele chega lá, havia muita gente importante, inclusive, como ele, mas que já estavam aos pés de Jesus. Tinha ali Mateus, que era cobrador de impostos. Tinha um homem rico chamado Zaqueu, que subiu na árvore, depois desceu, e que reconheceu suas falhas e decidiu vender tudo. A metade do que tinha doaria aos pobres, e se roubou alguém, devolveria tantas vezes mais. Eu creio que ele se surpreende. Olha para o teu irmão e diga para ele, porque todo mundo tem suas falhas. E ali, Nicodemos agora vai ter que se apresentar. Nicodemos vai ter que se colocar diante do mestre. Mas como que ele ia falar dos erros dele, da insônia dele, daquilo que incomodava ele na frente das pessoas? Como que ele ia falar, como que ele ia abrir o jogo na frente de todo mundo? Quantos de nós aqui temos, infelizmente, dentro de nós, tantos segredos, tantas coisas que precisamos abrir mão, que precisamos melhorar, que precisamos pagar o preço do terreno, deixando de lado, para poder ter o tesouro em nossa vida. Não é fácil. Quem disse que é fácil? Quem disse que você vai ter um grande tesouro sem cavar, sem procurar, sem pagar o preço? Quem está me entendendo aqui, da glória a Deus? Agora, finalizando aqui, respeitando o tempo, que já vai orar. Quando ele chega para falar com Jesus, ele se apresenta. Ele fala quem ele é, como alguém bem instruído, bem estudado, alguém preparado, que estudou desde criança. Deve ter falado onde estudou, como estudou, qual o profeta que o instruiu. Deve ter falado desde Gamaliel. E veio vindo, colocando a sua apresentação. Eu creio que todo mundo, esse é Nicodemos, esse é o membro do Sinédrio, esse é o cara que nos representa. Porque as pessoas gostavam dele, as pessoas respeitavam ele, as pessoas viam em Nicodemos um homem de Deus. Ele não era um homem mal visto, ele era sim um sacerdote. Ele era um homem preparado para aquilo. Era um homem que ajudou muita gente, era um homem que instruiu muita gente. Ele era um líder do povo. E eu creio que Jesus escuta tudo quietinho, respeitando, com humildade, dando exemplo. Era o mestre que estava ali. E Nicodemos até fala bonito. Nicodemos diz: mestre, sabemos que realmente tu és um mestre. Porque ele diz rabi, mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos já estava reconhecendo a soberania, o poder, a maestria de Jesus. Quem reconhece, confessa. Quem não reconhece, não confessa. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que já são quase 10 horas da noite e você está aqui ouvindo essa palavra, se alimentando? Porque você reconhece a maestria, o poder, o glorioso Cristo que está aqui nessa noite para te abençoar e para trazer da tua vida, ou para a tua vida, todas as bênçãos que você precisa. Quem crê, aplauda e dá glória. Mas escute, o primeiro tipo fala do lado da sala, o outro escuta. Depois que a letra fala, agora o verbo vai falar. O problema é que o verbo, quando fala, ele fala aquilo que você já sabe, mas que os outros não sabem. Quem está entendendo, diga amém. Ali não é a letra de quem aprendeu, mas é a própria letra que vai falar. É o próprio verbo em vida. Eu creio que Jesus chega para eles: olha, estou admirado com todo o teu perfil, com todo o teu currículo, todo o teu estudo, estou admirado.
Você fala muito bem. Você é um líder aqui em Israel. Todo mundo gosta de você. Mas, porém, te falta uma coisa. Olha para o teu irmão e diga uma coisa. É essa uma coisa que a gente tem necessidade que alguém nos fale. Quantos de vocês aqui são pessoas instruídas? São pessoas de família? São pessoas que foram bem criadas? Quantos de vocês aqui já passaram por tantas lutas na vida, experiências? Hoje você é um camarada respeitado, é uma mulher respeitada, é uma pessoa madura. Mas sabe aquela uma coisa? Quem está me entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Jesus olha para ele como quem diz: tu é tudo isso, porém tem uma coisa que eu vejo em você e que você também vê. Você precisa nascer de novo. Você é um grande trabalhador, mas te falta vocação para isso. Te falta aquilo que somente eu tenho para te dar. Quem está entendendo aqui, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Tem gente que está com dificuldade de levantar a mão. Pega aí na mão do teu irmão e diga para ele: dá uma reagida aí, meu irmão. Tem gente que está no culto, parece que lá em casa tomou um negócio tão amargo, um chá de boldo, que veio para o culto azedo, amargo. Quem aqui veio ter um encontro com Deus, levanta a mão e dá glória. Se você pudesse ver daqui de cima algumas caras, você saía correndo. Olha para o teu irmão e diga para ele: sorria que Jesus te ama. Quem crê aqui, diga glória a Deus. E ali Nicodemos tem na vida dele o encontro que ele não teve nas faculdades, o encontro que ele não teve na teologia, o encontro que ele não teve na letra. Gente, eu conheço muitas pessoas instruídas, eu conheço doutores em teologia, pessoas que têm, sabe, uma preparação, mas falta alguma coisa. E isso que falta é só Deus que pode dar. Mas isso que falta só vem quando você se permite nascer de novo. Nascer naquilo que precisa ser renovado. Até o próprio Nicodemos, ele pergunta: mas como assim nascer de novo? O Senhor está me confundindo. O Senhor está falando em reencarnação? O Senhor está falando em voltar para o ventre materno e nascer segunda vez? Do que o Senhor está falando? E Jesus Cristo diz para ele: Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito. A água simboliza purificação. Purificar, tirar tudo aquilo que suja a tua vida, tirar de perto de ti toda a imundícia, tudo aquilo que leva você longe de Deus. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo não fica em casa que está suja. Você precisa passar pela purificação. Ele usa o simbolismo aqui da água, indicando o batismo nas águas. Mas muitos de nós, mesmo sendo batizados, não estamos nos permitindo ser limpos. Muita gente está segurando a sujeira, está agarrado naquilo que você já devia ter soltado. Tem coisas que parecem tesouro, mas nem tudo que brilha é ouro. Você precisa pagar o preço para você receber de Deus a limpeza, e o verdadeiro tesouro vai entrar na tua vida. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. No ano de 1997, eu cheguei aqui no estado do Rio Grande do Sul, embora eu ainda era um menino praticamente, mas eu cheguei na musicalidade gaúcha como se fosse a seleção brasileira das bandas gaúchas. Passei a tocar com Tia Barbaridade. Participei de várias bandas como Mateadores e tantos outros aqui no estado. Eu era um músico de bailes, de rodeios, de festa. E quando eu nasci, eu só nasci porque a minha mãe foi muito corajosa. A
A minha mãe foi uma grande mulher de Deus. O médico queria tirar de todo jeito, queria fazer um aborto a todo jeito, porque a minha mãe tinha um aparelho na coluna e a criança iria deslocar o aparelho e a minha mãe ficaria tetraplégica. Ela já não tinha o movimento direito da cintura para baixo. E quando engravidou, o médico disse: agora vai ficar pior, vai deslocar da espinha o aparelho. Não pode ter filho, tem que abortar. A senhora nunca vai poder ter filho. E ela grávida. A minha mãe foi para a igreja. A minha mãe buscou a Deus e decidiu não tirar a criança. E disse para Deus: eu morro, mas o Senhor faz o meu filho viver. Mas lembra-te que ele vai precisar de uma mãe. Se não for eu, levanta alguém para cuidá-lo. Mas se puder, me mantenha viva. Deus foi tão maravilhoso que manteve a minha mãe viva, o aparelho não deslocou, e depois de mim, a minha mãe ainda me deu mais 2 irmãos. Deus fez milagre na vida dela. E a minha mãe dizia, desde que eu me conheço por gente, eu ouvia a minha mãe falar: você vai ser um homem de Deus. Você só nasceu porque Deus permitiu. Você vai ter dom, vai ter dons, mas esses dons são para Deus. E eu fui crescendo com aquilo, uma família muito humildezinha. Meu pai, funcionário público, zelador de colégio, de creche. Na época, lá em 1980, pobre não comia carne. Carne era um artigo de luxo. Nós morávamos numa vila bem pequenininha, lá na fronteira, cidade de Itaqui, próximo a Uruguaiana. Eu me criei ouvindo a minha mãe dizer assim: vai lá no mercadinho, que nós chamávamos de bolicho, vai lá no bolicho, no boteco, e compra uma carcaça de galinha. Para quem não passou por essa fase aqui no Brasil, carcaça de galinha, você tirava coxa, sobrecoxa, as asas, o peito, ficava só os ossos da galinha, as costas dela, com a sambiqueira, e dentro dela eles largavam os pés da galinha, o fígado, a moela, tudo é ali dentro, e o pescoço da galinha. E eu me criei comendo carcaça de galinha e miúdos de galinha. Eu não me lembro alguma vez que a minha mãe disse: vai lá e compra um colchão mole, vai lá e compra uma paleta, vai lá e... Não, isso aí, nunca ouvi isso aí da boca dela. E o meu pai dava ordem: tem que comprar só carcaça de galinha porque é caro. Na época da cardeneta, que você ia lá e apontava no mercadinho. Todo final do mês, meu pai deixava todo o salário para o dono do mercado. E assim nós nos criamos com dificuldade. Quando eu tinha ali os meus 8 para 9 anos, eu aprendi a tocar violão. E concorri no colégio, num daqueles festivais do colégio público, municipal, e consegui ganhar. Ganhei cantando, imitava o Zezé de Camargo e Luciano. Me lembro até hoje: é o amor, e ganhei. Aí começou as professoras do colégio me dar uns troquinhos para cantar nas jantinhas que elas faziam, nos aniversários de criança, e eu comecei a ganhar dinheiro com a música. E a minha mãe, para me ajudar, ela fazia roupas de tricô e costurava também com aqueles papos, que naquela época os sertanejos usavam cabelo comprido e aquelas roupas de rodeio cheias de favos. Me arrependo de não ter guardado o negócio daquele para ter hoje como lembrança. Eu ficava às vezes com vergonha de usar aquilo, mas a mãe dizia: não, tu tem que ser parecido com o Chitãozinho Chororó. E eu comecei a ganhar meu dinheirinho. E ela dizia: só não te esqueça de uma coisa: tu tens um chamado, tu tens uma vocação. Vai chegar a hora que Deus vai te trazer para a obra dele, e não vai adiantar tu dizer não. Mas no início eu aceitava, dizia assim: mãe. Mas depois que eu comecei a tocar bailes, comecei a ficar adolescente, passando para a juventude, já queria namorar, já estava mais galã, eu dizia para minha mãe: ah, que loucura, mãe, a senhora fala isso, mas eu não... o que eu vou fazer na igreja? Tocar naqueles instrumentos velhos, tocar nas igrejas de graça para os pastores? Eu não vou fazer isso. E a minha mãe dizia: não, você não vai tocar para os pastores, você vai tocar para Deus, aquele que te deu a vida. É por causa dele que você está vivo, e ele vai te exaltar. Eu pensava: mas como me exaltar? De que maneira, né? Eu estou agora
ajudando a sustentar a casa. Comprei sofá, comprei cama, comprei fogão. Eu comecei a ajudar a montar a casa dos meus pais, eles não tinham condição. Quando cheguei no topo da música gaúcha, ganhava 5 mil reais fixo por mês, livre de tudo, estava bem. E a minha mãe insistiu com aquele negócio, que eu tinha um chamado. Olha, gente, bem-aventurado aquele que tem uma mãe e um pai que estão na presença de Deus. Quanta lágrima minha mãe derramou por mim, quantos conselhos eu tive que ouvir do meu pai. Mas dito e feito, chegou um dia que eu fui num culto de jovem, porque eu queria namorar com uma guria que ia na igreja. Eu não ia mais, mas eu fui lá na minha terra e alguém me disse: ó, fulana, ela está indo na igreja e está no culto de jovem. Eu digo: é hoje que eu vou também, e vou conquistar essa guria hoje. Ah, que eu não vou conquistar. E fui lá para ver ela. Quando eu chego no culto, ela estava bem sentada, me olhou e já fez zoinho já. Eu digo: é hoje. Sentei bem no fundo. Todo visitante senta no fundo. Sentei no fundo assim, bem diferente. Ela lá na frente, de vez em quando ela virava para trás, assim, me dava umas olhadinhas. Eu digo: espera terminar o culto. Mal eu esperava que Deus estava dizendo para mim: espera tu terminar o culto. Gente, amiga, meus irmãos, tinha trocado de pastor na igreja. O homem resolveu pregar no culto de jovens, e foi chamado o pastor Celso de Moraes Pinto, um matogrossense, com a 5ª série do primário. Ele fala assim, meio tudo errado, vou ter que dizer para ti, as palavras assim inventadas, né, do português brasileiro. Quando aquele homem cruza por mim, ele bate no meu ombro, eu achei que ele tinha esbarrado em mim, me assusta, eu olho, e ele diz assim: é você que Deus vai levantar como meu auxiliar aqui, hein? Olhei para ele, eu pensei: o primeiro maluco, então esses crentes estão tudo louco. Eu nem sabia que era o pastor. O quê? Para te auxiliar, o quê? Eu queria a guria, estava olhando para ela. Quando eu vejo, o careca sobe no altar para pregar, o pastor. Eu digo: opa! Sentei para ouvir, irmãos. Eu me lembro disso, eu me lembro que eu sentei para ouvir. Depois eu só lembro que eu estava no altar de joelhos chorando, aceitando Jesus como Salvador da minha vida, aceitando aquele que me deu a vida. Pastor, e a guria, eu acredito que eu nunca mais vi a bendita. Sumiu. Foi Deus que usou ela só como uma isca. Deus sabe pescar o homem mesmo. Jesus disse para os discípulos: eu te farei pescador de homens. E Deus soube me pescar. Nunca mais vi a guria, eu nunca mais vi na igreja, não sei onde foi aquela guria. Nunca mais vi mesmo. E olha, gente, larguei tudo. Larguei os contratos que eu tinha com as bandas. Fui chamado de louco. Paulinho Bombassaro, grande amigo, mas na época ele olhou para mim e disse assim: guri, tu tá louco? Por causa de igreja, por causa de religião. Olha o contrato aqui, guri. Eu não vou ter que cobrar multa. Podia ter cobrado uma multa, mas não vai ter como pagar mesmo. Vai voltar lá para tua terra. Vamos fazer o seguinte: pensa, vamos dar um tempo aí de uns 30 dias. Toca conosco a última semana Farroupilha. Irmãos, eu olhei para ele e disse: não consigo. Ele insistiu tanto, que eu toquei a última semana Farroupilha. Aquilo foi para mim um peso. Eu ia para o ônibus e chorava. Eu sentia o chamado de Deus. Larguei tudo, paguei o preço para que eu pudesse ter um tesouro na minha vida. Paguei o preço para poder ter Cristo na minha vida. Cada um de nós aqui tem um preço a pagar. Não é fácil, mas também nada se compara ao valor do tesouro que você receberá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ali, irmãos, comecei minha caminhada com Cristo. E não é que dali 3 meses eu já era auxiliar do outro. E aí quando ele me chegou para mim e disse assim: tu quer crescer na vida? Tu quer crescer com Deus? Quer ser um grande homem de Deus? Eu digo: quero. Ele disse: então amanhã 4 da manhã esteja comigo na igreja. Eu pensei que ele ia viajar 4 da manhã, ia pegar o carro, ia para algum lugar. Eu disse para ele como é que eu devo vir vestido. Ele bem arrumado, que depois nós temos um monte de coisa para fazer. Eu disse: vamos viajar? 3 e pouco da manhã levanto, vou para a igreja bem arrumado. Tinha que levar até uma mochilinha.
Quando chego lá, olho assim na igreja, a igreja já com luz ligada. Mas quem é que está aí? Quem é que esqueceu tudo ligado, né? Aí quando eu olho bem, a porta era de vidro, assim, olhei o homem de joelho. Aí eu bato na porta, ele olha e diz assim para mim, ó, vem. Eu vim aonde? Fui. Cheguei perto do altar, ele me olhou e disse, ajoelha. Ajoelhei. E só levantei 7 da manhã. Glória a Deus. Eu dizendo, já vai acabar essa oração. Deu 15 minutos, deu 30 minutos e eu não sabia nem o que falar. E o joelho começou a doer, daqui a pouco eu me acoquei no chão. Irmãos, ali eu comecei minha trajetória. 4 da manhã tinha que estar na igreja orando. Ele orava de joelho das 4 às 7. Quando dava 7 horas, pega o carro, vamos para a rádio, que tem programa de rádio, oração do trabalhador. Aí eu fui para a rádio com ele, cheguei lá, fizemos aquele programa, saímos da rádio, ele agora vamos fazer visita nos irmãos. Vamos? Fomos lá, visitamos uma casa, visitamos 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Agora 9 horas nós temos culto. Vamos para a igreja, vamos. Aí dá-lhe culto. Ele já me botou a cantar. E eu nem sabia direito os hinos da igreja. Já comecei a pegar ali. Eu fiquei tão emocionado quando os irmãos cantaram. Foi um dos primeiros hinos que eu aprendi. Então minha alma canta a ti, Senhor. Como toca no meu coração. Meu Deus do céu. E aí comecei a tocar. Saímos do culto, ele agora tem mais visita para fazer. Digo, bora. 12:30, programa de rádio até 1:30. Vamos? E o almoço? Não teve almoço. Quando deu 3 horas da tarde, mais um culto. 4:30, aquele calorão da fronteira, terminou o culto. Eu todo suado, banhado de suor. E agora vamos para mais visita. Meu Deus! Tinha uma lista de visita. Vamos fazer visita. 7:30 da noite, mais um culto, o culto da noite. Não deu tempo nem de tomar banho. Irmãos do céu, saímos da igreja 9:30, digo, agora vamos para casa, né? Ele, não, tem programa de rádio das 10 à meia-noite, digo, Jesus. Fui para o programa de rádio e ali eu aprendi naquele dia qual seria a minha rotina de segunda a sábado. Sem contar o domingo, que era 4 cultos no domingo. Por 2 anos eu auxiliei ele a fio. 4 da manhã de pé, ia dormir depois da meia-noite. Acostumei, porque os primeiros dias eu andava assim que nem uma múmia. Diga misericórdia. Paguei um preço, gente. Mas ali, aquele homem iletrado, ele não era um Nicodemos, mas era um titã espiritual. Quando abre a boca, as pessoas começam a chorar. Na simplicidade dele, as pessoas aceitam Jesus como eu. E quando ele começa a pregar, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Ali comecei a minha trajetória com Cristo. Depois o tempo foi passando, fui crescendo dentro do ministério, até que chegou o dia de Deus me honrar perante aqueles que me disseram que eu ia fundar o talento da igreja. No ano de 2014 tive uma ideia. Não foi uma ideia minha, mas foi divina. Lançar um CD gospel gaúcho. E aquilo veio no meu coração, e vai daqui, vai dali. Chegou no conhecimento da gravadora City de Caxias. Quando me falaram, eu não acreditei. Eu digo, que é a City, a que lança Serranos, Monarcas, que lança o Tchê, que lança o Tchê Garotos, que agora saiu. Sim, a City tem interesse. Fui lá em Caxias, meio sem acreditar. Quando cheguei lá, fui recebido pelo Edson Campagna, pela sua família, me trataram muito bem. E lançaram o primeiro CD evangélico gaúcho do estado do Rio Grande do Sul. A gravadora dos maiores conjuntos do estado. E eu me lembro como se fosse hoje, digo hoje para vocês aqui com certeza no coração: não importa o que falam para você, não importa o que criticam, não importa quem está dizendo que você não vai conseguir, não importa. Quando Deus tem projeto na tua vida, Ele vai fazer acontecer. Lançaram um CD. Fui convidado para um grande jantar de todas as bandas. Fui lá. Cheguei lá, estava Gildinho dos Monarcas, estava o Dr. Edson dos Serranos, estava todo mundo lá. Fui cumprimentando um por um. E quando de repente, copo de champanhe, me recebe, acho que ele terminou a bateria do microfone.
Quando de repente eu olho com um copo de champanhe, Paulinho Bobassaro, presidente, dono do Tia Barbaridade. Quando ele me olha, eu vi que lágrimas estavam rolando da lateral do seu rosto. Ele que tinha me dito: tu vai afundar o teu talento na igreja, tu vai trocar a vida que eu estou te dando por uma religiosidade que não vai te levar a nada. E quando eu chego lá, ele me abraça e ele diz: olha, o teu Deus realmente é poderoso. Aleluia! Irmãos, ali eu creio que Deus fez uma grande obra na vida dele. Ele abriu o coração para mim, teve uma história parecida, família que veio do Evangelho, mas agora estava vendo o agir de Deus. Não importa quem te critica, não importa o que fala mal, não importa o preço. Olha para o teu irmão e diga: paga o preço. Deus vai te honrar lá na frente. Quem crê aplaude da glória. Eu quero encerrar minha parte aqui hoje. Quero agradecer a apóstola Nair. Quero agradecer de coração toda a sua equipe. Eu vim aqui hoje, saí dos cultos lá, os auxiliares preocupados, que eu já estou há quase 2 semanas longe da igreja. Eu vim aqui pregar o Evangelho e juntos nos alimentarmos do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, não deixa de ser uma realidade. Nós estamos chegando no final dos tempos, irmãos. A porta está fechando. Por isso que eu falei aqui no início: glória a Deus e bem-aventurado foi quem teve a ideia de fazer o congresso de missões. Jesus está voltando. O que tinha que se cumprir, olha, 99,9% já cumpriu. A nossa geração precisa acordar, porque a vinda do Senhor será num abrir e piscar de olhos. Do jeito que a coisa anda, na Nicarágua, essa semana, o presidente que assumiu mandou fechar todas as igrejas evangélicas. Fechar! Acabou. Lá é proibido pregar o Evangelho. Você duvida? Entra no Google hoje e você vai ver. Por quê? Porque o povo da Nicarágua tem aquele velho pensamento que religião não se mistura com a política. Mas na verdade a política manda sobre a religião. No Brasil, nós estamos agora entre o tudo ou nada. Essas eleições vão decidir muita coisa. Já tem candidato a presidente ameaçando regular a mídia e regular as igrejas. Olha para o teu irmão e diga: abra o olho. Muitas vezes a gente não se dá de conta que são os deputados que fazem as leis. Quem que faz as leis? Para finalizar aqui a minha fala, eu peço que vocês orem por mim, que vocês intercedam pela minha vida, porque eu sei a missão árdua que eu tenho pela frente. Mas quando nós chegar lá, nós vamos dar vida pelo Evangelho. Vou dar o meu sangue pelo Evangelho. Diferente de alguns que usam a igreja para se eleger e depois viram as costas para nós e votam em projetos que nos prejudicam, que prejudicam a obra de Deus. Agora, nessa pandemia, foi um fiasco. Prefeitos que mandaram trancar, selar e multar as igrejas. Sim ou não? Por quê? Porque nós somos minoria dentro daquela assembleia ali. Mesmo o governador assinando a lei da liberdade de culto, os prefeitos não respeitaram. E sabe por que os prefeitos não respeitaram? Porque qual o deputado evangélico que tem lá? Praticamente nenhum. Os prefeitos dependem das verbas que os deputados mandam através das emendas para os municípios. Qual evangélico que tem lá? Um.
Quem sabe 2? Quem está entendendo, diga misericórdia. Agora, se nós tivéssemos lá 20, 30, duvido que mexeriam com as igrejas. Eles iam dizer assim: igreja não, Deus. Chegava a fazer assim até com a mãozinha. Diga misericórdia. Porque o interesse dessa gente, olha para o teu irmão e faz assim: é só isso aqui. É ou não é, apóstolo? Quem está entendendo, diga misericórdia. Conto com a tua oração. Deus abençoe. Eu só não vou orar porque eu respeito aqui o horário e tenho certeza que Deus está dando toda a direção para a senhora, para o pastor Rony. Parabéns pelo trabalho. Aplauda Jesus. Deus abençoe.